Tem prints de WhatsApp indicando assédio do empresário contra uma mulher. Essa é uma das novidades do caso que está hoje aqui na nossa página do UOL, falando justamente que Thiago Brenan assediou uma vítima, uma mulher, antes de acusá-la de difamação. São os que mostram algumas trocas de mensagens nesse inquérito que é conduzido por duas delegadas investigadas por suspeita de favorecer Thiago Brenan, e tem alguns prints desse WhatsApp indicando esse assédio. Ele foi preso no dia 17 nos Emirados Árabes e será extraditado para o Brasil nos próximos dias. Nessas mensagens de WhatsApp, Brenan pergunta se a mulher é comprometida e ela responde que é noiva. Brenan então tenta se justificar. Tá vendo? Importante a pergunta no início. Em seguida, Brenan pergunta o tempo de relacionamento, mas a mulher não responde. Depois de 29 minutos, o empresário insiste e manda uma série de mensagens. Ele pergunta se o noivo não ficaria incomodado com a conversa entre os dois. E aí o empresário é confrontado. O teor da mensagem indica que o texto tenha sido escrito pelo noivo da mulher. E aí começa a xingar e falar tá louco, não tem medo, dando início a uma discussão. Aí a mulher volta a escrever, explicando por que pegou o contato do empresário após uma conversa em uma academia. E diz, te passei meu telefone, na melhor das intenções, falando que caso precisasse, podia passar para a sua secretária. Enfim, e aí essa troca de mensagens vai mostrando. O que isso revela, hein? Eu começo com você agora, Isabela. Como é que você vê esse caso aí do Brenan, mais essa informação, ele assediando uma mulher antes de acusá-la de difamação, essa troca de mensagens? O que isso mostra? Esse é o comportamento clássico, inclusive tem até nome, né? É o que chamam, a gente, o movimento feminista cunhou esse comportamento de nagging, né? Então, uma negação, que basicamente consiste na ideia de depois que o cara leva um fora, ele passa a acusar, ele passa a ser agressivo com a mulher com a qual ele estava tentando alguma investida sexual amorosa, né? Xingando, dizendo que ela é feia, dizendo que ela não presta, que ela é isso e aquilo outro, né? Depois que ele leva aquele fora. Isso é uma prática comum, não me surpreendeu, ainda mais vindo de quem vem, né? O Brenan, ele aparentemente tem uma carreira de práticas de violência, inclusive contra crianças, né? Então, realmente não me surpreende. E ele, de fato, a assedia no momento em que o estabelecimento da relação entre eles se deu por conta do trabalho dela. Né? Ela fala para ele, tem uma agência de viagem, ela vê nele uma pessoa que pode ser um potencial cliente, então é claro que a relação que ela quer estabelecer com ele é uma relação profissional, né? E não uma relação sexual. E ele fala, como eu dei meu feitio, eu flerto com todo mundo, eu flerto com todas as mulheres, porque ele também diz que ele é um hétero incontestável, algo do tipo. Eu não chamaria isso de flerte, né? Eu chamaria isso de assédio, de importunação sexual, né? De más condutas sexuais em geral, porque se com todas as mulheres que ele se relaciona a primeira interação que ele tem é essa, ele não reconhece nas mulheres humanidade e também não reconhece seriedade nos trabalhos que elas realizam, né? Então, a conduta dele, infelizmente, não me surpreende. Estou muito feliz com a decisão da concessão da extradição dele, para que ele venha para cá e responda, né, pelas condutas, pela essa carreira de crimes que ele carrega junto com ele. O Thiago é a epítome, né, do homem branco, hétero, rico, que acredita que o mundo é o seu playground, né? Que ele pode fazer o que ele bem entender, a hora que ele bem entender, e não se responsabilizar por isso. E é muito importante que a gente destaque, Fabiola, que uma pessoa assim não chega até onde o Thiago chegou na sua carreira, né, de predador, sem ter apoio. Né, sem ter apoio das instituições, sem ter apoio de familiares, sem ter apoio ali da sociedade como um todo, que vai constantemente deixando para lá, né, botando para debaixo do tapete as condutas que ele pratica. Então, não me surpreende novamente. E, assim, ele cometeu aí uma importunação sexual, né? Ela encerra a conversa, ele insiste naquilo. Não é necessário que haja um marido, um noivo, um namorado, para que uma mulher seja respeitada na sua dignidade, na sua liberdade sexual. Né? Ela não precisaria ter um noivo ali a defendendo, a tutelando, para que ele ouvisse que ela não está interessada nisso, que a relação que ela pretendia estabelecer com ele era uma relação profissional, né? Então, a prática dele é uma prática bastante comum de homens misóginos, né? O Tiago, para mim, ele reflete também muito essa característica dessa misoginia exacerbada que a gente tem visto ultimamente, né? Dos red pillers,
dos homens alfas, etc. É um cara que se acha acima da lei, que se acha acima de tudo, de todos, porque tem dinheiro, porque é branco, porque é hétero. Então, realmente não me surpreende, é só mais um dos elementos, mais um dos fatos, das condutas. E veja que ele não hesita, né? Mesmo ele tendo, então, sendo o primeiro ali na situação a cometer uma infração, essa importunação sexual contra ela, ele não hesita, depois de ter uma negativa, em processá-la, né? Em acossá-la judicialmente, né? Então, isso também é uma coisa bastante também comum em homens que são extremamente misóginos. Ontem a gente até trouxe a reportagem aqui, até no All News das 18 horas, o caso das duas delegadas, que também estão aí sendo apontadas por favorecimento a Brenan, né? As duas delegadas que apuram as denúncias envolvendo ele estão sendo investigadas por suspeita de favorecer o empresário. É curioso que nesse caso, né, Josias, a gente já tratou aqui, tanto Lula quanto o ministro Flávio Dino, eles estão querendo até utilizar esse caso como um grande exemplo, porque o combate à violência contra a mulher, ao feminicídio, Lula quer que seja uma bandeira, inclusive, do governo dele. E eles já falaram bastante sobre o Thiago Brenan, tanto é que quando saiu essa notícia, o Flávio Dino foi imediatamente às redes sociais falando que ia buscá-lo lá nos Emirados com brevidade, foi o que ele escreveu, né, Josias? É verdade. E realmente esse caso, Fabíola, desse Thiago Brenan precisa ser tratado como um caso exemplar, né? E vigora no Brasil a percepção de que nós vivemos numa ilicitocracia na qual, acima de um certo nível de poder e renda, nenhuma ilegalidade justifica uma reprimenda, muito menos prisão. Então, o sentimento de impunidade é sempre reforçado sobretudo pela conversão da política no outro ramo do crime organizado, né? Mas isso se espraia por toda a sociedade. E nós estamos agora diante de um caso em que um sujeito com uma fortuna, com muito poder na sociedade, é acusado de assédio, de estupro, de tortura, de cárcere privado. É muito crime. Então nós precisamos usar esse caso, Fabiola, como um caso exemplar para inverter um pouco aquela percepção de que as prisões no Brasil, o problema da prisão no Brasil não é a superlotação de pretos e pobres, mas a ausência de bandidos de grife. Esse Thiago Brenan, ele precisa ir em cana. Isso é uma coisa incontornável. E, aproveitando uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que eliminou a cadeia especial para os detentores de diploma, é bom que ele vá para uma cana comum, dessas mais vis do país, dessas onde estão lá os pretos e pobres. E é sempre bom lembrar, eu gosto sempre de lembrar, que 4 em cada 10 presidiários no Brasil estão lá nos fundões das cadeias abjetas, sem nenhum tipo de julgamento. Alguns não passaram nem perante um juiz. Então, esse é o nosso quadro. É preciso que bandido de grife comece a ir para a cadeia, Fabiola. E esse Thiago Brenan, ele oferece matéria-prima para que essa lógica seja invertida. Uma hora, esse tipo de gente tem que ir para a cadeia.